Está na hora de Questão de Peso, com o Dr. Drauzio Varela. E o assunto é diabetes, uma doença cruel e silenciosa que está ligada à obesidade. Eu não sentia nada, eu não tinha sintomas da diabetes. Eu não sabia que eu era diabética. No início, o diabetes é uma doença silenciosa, sem sintomas. Quando eles aparecem, os níveis de açúcar no sangue já estão muito acima do normal. Com Cristiane foi assim que aconteceu. Quando foi admitida num novo emprego... Vamos fazer os exames médicos para começar o trabalho. Fiz os exames, olha, você tem diabetes. Só para lembrar, o diagnóstico é feito com um exame de sangue colhido pela manhã em jejum. Um resultado entre 70 e 99 indica que a glicemia está normal. De 100 a 125, acende a luz vermelha. Já existe intolerância à glicose. E acima de 125, o diabetes está instalado. Eu era enfermeira, trabalhava nas clínicas. Trabalhava tudo a criança. Sem parar, eu cuidava da casa, da família, cuidava da minha mãe, cuidava de tudo. Cristiane nunca mais pôde voltar ao trabalho. Hoje, aos 34 anos, precisa que cuidem dela. Tem vários problemas de saúde. Infecções. Que tipo de infecção? Infecção de útero, de bexiga. Problemas nos pés, nas pernas. Explica direitinho o que você sente nessa perna esquerda. No começo era só inflamava. Nos olhos. Para a direita. Eu tô com a vista direita sem enxergar nada. Infelizmente no Brasil, a maioria dos diabéticos enfrenta as mesmas dificuldades da Cristiane. À noite parece que alguém está queimando o meu pé. Hoje é esse esquerdo que tá assim. Meu pé era normal. Até tempos atrás. Eu fiquei quase uma semana com o olho doendo. O que eu sinto é embaçação. Você já fez algum exame de olho? Fiz. Quanto tempo faz que você fez? Quantos anos você tinha? Quando você fez esse exame que foi detectado, foi agora? Agora. E o primeiro exame de olho foi esse ano? Nunca os médicos me pediram para fazer. Apenas uma minoria consegue lidar com a doença de maneira correta. Medicamentos adequados, exames de rotina, atividade física regular e cuidados com a alimentação que transformam o diabetes numa enfermidade crônica, com a qual é perfeitamente possível conviver. Normalmente faço 3 vezes por dia. Pela manhã, depois do café da manhã, depois do almoço e depois do jantar. Essas são as duas minhas medidas e parâmetros que eu uso para o que eu posso comer naquele dia, o que eu não posso. Valentim tem 50 anos e uma vida agitada. É gerente de vendas e viaja durante 20 dias por mês. É complicado, mas ele consegue seguir a dieta determinada pelo médico. O que é importante é a retirada de açúcares altamente calóricos e que rapidamente são absorvidos, ou seja, que tem um índice glicêmico alto. Por exemplo? Como, por exemplo, doces, e as refeições devem ser realmente divididas em várias ao dia. Vamos ver, se você faz de manhã a glicemia, na hora que você acorda, está elevada, e aí, como é que você se comporta durante o dia? Então, aí durante esse dia eu evito sobremaneira carboidrato, aí eu procuro fazer refeição leve à base de folhas, um frango grelhado e absolutamente nenhum doce. Isso nem os doces diets que existem eu já não uso mais. A partir do momento que você se descobriu diabético, sua vida mudou muito? Doutor, sim, mudou. Não que eu tenha ficado triste, mas minha vida mudou sim. Eu tive que me regrar, coisa que nunca na vida tinha acontecido isso. Apenas uma regra, Valentim, não exercícios físicos. Porque eu não tenho disposição. Porque às vezes que eu fiz, que me despertou uma vontade, uma consciência de fazer, e fiz por 20, 30 dias seguidos, me deu satisfação de fazer. E quantos quilos você perdeu? Eu perdi, doutor, 10 quilos. E aí o que aconteceu com a glicemia? Com a perda desses 10 quilos, de uma média de 270, que era meu nível glicêmico, caiu para 150, 160.
Os remédios para o diabetes reduzem a tolerância à glicose ou fazem com que o pâncreas produza mais insulina. O mesmo efeito ocorre quando emagrecemos. Sem exercícios, Valentim emagrece mais devagar e precisa da insulina e de outros medicamentos para controlar a doença. Depois de fazer o exame, ele entra em contato com o médico. Ó, 237. E a gente discute até por e-mail. A tecnologia está aí para ser usada. E, se necessário, toma insulina na dose que o médico prescreveu. Aqui nós temos uma forma nova de aplicação de insulina, né? É uma caneta. Então, tira desta forma. Aí coloca aqui uma agulha. Aí gira esse botãozinho. Vai subindo aqui o tanto de insulina de unidades que o médico te manda tomar. Isso tem um preço, não tem? Ah, doutor, tem um preço sim, é um preço alto. É um preço alto sim. Eu acredito que eu deva gastar assim coisa de R$1.000 por mês com os medicamentos e ainda com os controles e ainda com insulina. Eu tomo uma das mais modernas insulinas que existe. Dói isso? Absolutamente nada. Isso é caro, isso é muito caro. Esse é o aparelhinho. Assim como Valentim, Cristiane também deveria fazer o controle do diabetes, mas não consegue. Ela ganha R$700 por mês. Para medir a glicose pelo menos 2 vezes por dia, precisa de fitas para o aparelho. E ainda tem que comprar insulina, um outro remédio para o diabetes e mais um para a pressão. Se fosse pagar por tudo isso, gastaria mais da metade do salário. Eu estou sem médico praticamente. Estou sem tratamento. Sem ter como pagar pelos medicamentos, Cristiane precisa recorrer aos postos de saúde. O Sistema Único de Saúde, SUS, deve dar assistência integral à pessoa portadora de diabetes. Isso já é lei em vários estados brasileiros. Em São Paulo, onde ela mora, a lei está em vigor desde 2001. Tenho 10 receitas, eu consigo um remédio das 10 receitas. Ai, meus mãos. Sem tratamento, Cristiane apresenta muitas complicações do diabetes não controlado. As mais limitantes são provocadas pelas dificuldades circulatórias e pelas neuropatias que atingem principalmente as pernas e os pés. Às vezes assim ele preteja. Daqui a pouco eu sentei no sofá, ergui um pouquinho, ele clareou de novo. E aí tem vezes que ele escurece de novo, incha. Quer dizer, má circulação, né? O sangue não chega lá. Não chega. Deixa eu sentar um pouquinho. Com licença. E sensação de formigamento, você tem nas pernas? Eu tô com a perna, aqui a coxa, daqui até o joelho, assim, não tá, como se estivesse adormecida. Formigamento, tá adormecida aqui. Você tá falando comigo que não tô sentindo a perna, tá não formigando. Não tem sensibilidade? Não. E alguma vez te explicaram quais são os cuidados que o diabético tem que tomar com o pé? Nunca. Tem alguns cuidados diários e frequentes que são obrigatórios para o paciente que tem pé diabético. Que cuidados são esses? Primeiro, a prática do autoexame. Todo paciente que tem pé diabético tem que regularmente estar examinando os seus pés. Assim, pelo menos uma vez por dia, depois do banho. Ele não pode se esquecer que a chance dele ter uma úlcera, dele ter uma ferida e dele não perceber é muito grande. Sim ou não? Os níveis altos de açúcar no sangue causam problemas circulatórios que afetam as terminações nervosas. Surgem as neuropatias. Com elas, o diabético perde parte da sensibilidade nos pés. Sim ou não? Não. Sim ou não? Não. Eu estou passando a mão na planta do seu pé. Você sente? Não sente nada, né? Eu podia furar com uma agulha que você tem dificuldade de sentir. A gente tem casos aqui no serviço de pacientes que ficaram 10, 15 dias com um prego dentro do pé sem sentir nada. Por isso, uma das recomendações é usar meias claras para que qualquer sangramento seja visível. É preciso usar um sapato sempre bem confortável. O único que eu consigo é esse chinelinho que eu estou usando aqui agora, que é o único que eu consigo usar. Pois é, jamais usar sapato apertado. Não entra. E além desses problemas com as pernas e os pés, você tem problema de visão com diabetes, não? Vira e mexe, ela paralisa. Eu tenho problema de luz. Quando bate a claridade, me bate, eu sinto a dor, eu não enxergo. Só que esse dia paralisou e eu não voltei mais a enxergar da vista direita. Quanto tempo faz isso?
Faz um mês. O médico endocrinologista, ele passou para fazer um fundo de olho para ver se teve derrame nas vistas. Você vai olhar aqui nessa direção. Olhe para cima, olhe para a direita. Pode desencostar, Cristiane. Você tem uma retinopatia diabética nos 2 olhos. A retina é a camada interna do olho encarregada de receber as imagens que vemos. É um tecido cheio de vasos sanguíneos. A retinopatia diabética é consequência de alterações que acontecem nesses vasos pelo excesso de açúcar no sangue. A retinopatia causa cegueira em muitos pacientes. É a principal causa de cegueira em pessoas em idade economicamente ativa que nós temos no mundo todo. Cerca de 12% das pessoas cegas são por retinopatia diabética. Então, é uma doença muito, muito grave. Nós vamos fazer, então, uma aplicação de laser, uma fotocoagulação, para ver se nós conseguimos estancar essas hemorragias e impedir com que a retinopatia, como um todo, progrida. O controle da glicemia é fundamental. Se o paciente não controla a glicemia, não adianta ele vir no hospital, ele vir aqui todo dia fazer aplicação de laser, nada serve. Todo paciente diabético deve ter por objetivo o controle da glicemia para evitar não só a retinopatia, mas todas as outras alterações que o diabetes provoca no corpo inteiro. Eu me sinto como se tivesse chegado nos 100 anos de idade. Semana que vem não vamos falar de obesidade. O nosso assunto é oposto a esse: anorexia nervosa, o transtorno alimentar das pessoas que emagrecem a níveis perigosos. Até lá!